Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Numa sexta-feira à noite, a Ana Karina, que é médica, saiu do seu consultório e foi para um jantar. Chegando lá, ela estacionou o carro, abriu a porta do carro, saiu do carro e tudo parou. Ela começou a ver luzes e sentiu uma extrema paz. Ela já não estava mais aqui. Aqui, ela tinha sido atropelada por uma ambulância em altíssima velocidade. Lá, ela estava tendo uma EQM. Essa entrevista foi dividida em duas partes, ambas publicadas hoje. O link da segunda parte está na descrição do vídeo. E aí, vamos conhecer a história dela? Bom dia, Ana Karina. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós a sua experiência de quase morte e outras experiências. Peço, por favor, que você se apresente, diga o que você faz, de onde você fala, né? E nos conte a sua experiência no maior detalhe que for possível. Muito obrigado desde já. A palavra está com você. Carlos, bom dia. Muito obrigada pela oportunidade de participar, né, do seu canal, que é maravilhoso, e eu me sinto muito feliz, porque hoje em dia nós estamos atravessando, assim, uma época tão difícil, e a mídia, a gente acessa, né, a internet, são tantas notícias deprimentes. Eu, assim, ultimamente, eu tenho me forçado, né, a ver notícias, porque você acaba, entre as notícias, né, que te deixam bem informado, você vê tanta tragédia, né, na realidade não é uma culpa da mídia, ela está mostrando, né, o que é o mundo, e isso deprime as pessoas, isso tira a esperança das pessoas. Então eu acho que a gente tem que divulgar, a gente é obrigado a divulgar coisas que deixem as pessoas mais esperançosas, que se apeguem à vida, que sejam, né, que vejam a beleza da vida também, que tem muita coisa boa na vida, né, apesar de tudo que a gente tem enfrentado, tem muita coisa boa, né, então agradeço demais e compartilhar minha experiência e vejo isso aí também como um legado que eu possa deixar para as pessoas, né, a gente se preocupa muito no trabalho, e, né, o trabalho é uma oportunidade, né, que a gente recebe de deixar um legado para a humanidade, para as pessoas, né, poucas ou muitas, e esse eu considero também um legado meu, de deixar esse testemunho para as pessoas das coisas maravilhosas que me aconteceram, e é isso. Eu vou me apresentar aqui, sou Ana Karina, eu moro na cidade de Santos. Eu vim aqui para estudar, sou caipira, acabei ficando, e no fim veio minha mãe também para cá. Eu sou cirurgiã plástica, adoro a minha profissão, sou muito, muito feliz de fazer o que eu faço, porque eu realizei um sonho sendo cirurgiã plástica, e essa sou eu. Eu sou a mais velha de 3 irmãos. Tenho até que contar essa parte da minha vida, que, bom, eu perdi meu pai com 17 anos, numa situação bem difícil, e minha mãe, que é uma heroína, né, ela criou os 3 filhos, formou os 3 filhos, com bastante dificuldade, mas todos nós fizemos faculdade, nos formamos, seguimos nossa vida, e eu vim para Santos para estudar cirurgia plástica. E no último ano, eu acabei perdendo meu irmão por um assalto, assassinado. Nisso eu trouxe minha mãe para cá e aqui ficamos, né? Eu sempre, assim, eu fui muito, assim, muito não digo, mas eu sempre fui um pouco sensitiva. Eu tinha alguns sonhos, né? Muito vivos. E eu conto para você a diferença, não sei se alguém que nos ouve já teve esse tipo de sonho, mas ele é um sonho diferente, porque o sonho que a gente tem, eu ouço aquela expressão inglesa do Sandman, né, que joga aquela areia e a pessoa entra num sonho.
o sonho para mim é isso, né? Quando eu acordo, parece que aquilo é feito de areia e ele desmorona, assim. Eu tento me agarrar, lembrar o sonho, mas eu não me lembro, né? Mas esses sonhos que são diferentes, eles são sonhos que você não esquece jamais. E você acorda com ele vívido, você acorda com ele, você sabe todos os detalhes. E interessante que antes da EQM eu tinha um pouco, muito pouco, e depois eu me transformei, né? Fiquei outra pessoa. E eu vi pelas suas entrevistas que várias pessoas ficam assim também. Olha que coisa interessante, né? Parece que você vai para o outro lado e volta, mas não volto mesmo. E a minha EQM foi assim. Eu estava numa fase que eu tinha terminado a residência e eu estava, assim, numa fase muito de dar uma pausa na minha vida. De dar uma pausa, porque eu me formei com muita dificuldade, foi muito difícil, aí teve a morte do meu pai, a morte do meu irmão, a gente sempre... E eu parei, foi para uma fase da minha vida que eu estava mais tranquila. Aí eu comecei a viajar, Carlos. Eu falei, eu vou viajar. Aí eu fiz uma primeira viagem a convite da minha tia. Eu fui para a Rússia e fui para o Egito. Eu voltei, já engatei numa outra viagem que minha amiga me chamou para ir para os Estados Unidos. Aí eu fui. Aí uma outra minha amiga já engatou e me convidou para passear na Europa. E era uma sexta-feira, eu estava saindo do consultório e segunda-feira a gente ia viajar. Tudo pronto. E ela falou para mim, olha, eu comprei um cupom, alguma coisa que dá direito a um jantar e tudo, e era próximo, né, na minha casa. Ela falou, vamos lá, antes, né, da viagem. E eu acho que Deus falou assim, olha, já está demais esse negócio de viagem, já deu. Agora vamos começar a trabalhar? E eu estava nessa fase da minha vida, assim, que eu não queria nada com nada. E foi bem interessante, porque eu passei na casa da minha mãe, saí do consultório, passei na casa da minha mãe, eu não me lembro por quê, e eu estava indo para lá, em seguida. Minha mãe, engraçado, né, aí que vem a sensibilidade, que eu acho que todos têm uma sensibilidade, mas a gente não dá bola. E minha mãe falou, não, janta aqui. Eu falei, não, mãe, eu preciso ir, já combinei com a minha amiga, não, janta aqui, fica aqui. Ela falou umas 4 vezes, eu falei, não, mãe. Eu combinei, quando eu combino alguma coisa com uma pessoa, eu vou, a não ser que eu não possa mesmo. E eu fui. Aí eu me lembro que eu estava procurando, né, onde estacionar, que ela deu o endereço lá, e não achava, dei uma volta. Eu me lembro de ter estacionado o carro no outro lado, que era uma avenida, e esse local que a gente ia se encontrar estava em frente, né? E eu me lembro que eu ia sair do carro. Acabou, Carlos, acabou minha vida aí. Eu comecei a ver luzes, luzes e luzes e luzes, um lugar muito iluminado, e a sensação é de extrema paz. Carlos, eu tinha a sensação de que alguma coisa grave aconteceu. Porém, quando você tem alguma sensação, alguém vai contar uma coisa para você, começa a enrolar, e você sabe que é um negócio grave, te dá aquela taquicardia, aquela ansiedade. E eu estava, assim, perfeitamente tranquila. Eu sabia que alguma coisa grave tinha acontecido, mas eu estava muito tranquila. E eu me lembro de estar conversando com uma pessoa. Infelizmente, eu já forcei a memória, já tentei resgatar, mas eu não consigo me lembrar quem é essa pessoa. Eu sei que nós batíamos ali um papo sobre a minha vida, sobre o que aconteceu, e essa pessoa me falava. Não, eu falava. Mas dependendo do jeito que eu estou, que eu sei que eu estou muito grave, eu não quero voltar. E essa pessoa falava alguma coisa, a gente conversando, e eu, no fim, eu me lembro de ter falado essa frase.
Minha mãe já perdeu um filho, ela não pode perder outro. Eu sei que falamos muito mais coisas, mas eu me lembro que isso foi marcante para mim, que minha família já tinha perdido muitos membros, né? E eu não poderia mais, né, ser um número a mais para essas pessoas, né, de perdas, uma baixa, né? Uma baixa a mais. Então, isso eu sei que pesou muito para mim, porque eu senti essa responsabilidade. E aí eu falei, tá bom, então eu vou voltar. Mas é uma coisa que eu não queria. Mesmo, Carlos, eu estando numa fase tão boa da minha vida, eu me formei finalmente, que foi muito sacrifício, né, eu podendo colher os frutos daquele sacrifício. E eu queria abandonar tudo. Isso, assim, me faz pensar de como o outro lado é bom. A gente que teme tanto a morte, né? A gente acha, meu Deus, para onde eu vou? Eu acho que mesmo que a gente passe uma fase difícil, a gente larga entes queridos, a gente larga muitas vezes pessoas que estão precisando da gente, mas eu acho que o lado de lá é tão bom que a gente não quer voltar. E foi bem isso. Aí eu me lembro que eu ia e voltava. Meus amigos falavam que eu ia e voltava, que eu falava coisas que eu achava que era importante e desmaiava de novo. Então eu fui para o hospital, fui levada para o hospital. Detalhe, os detalhes desse acidente, né? Eu fui atropelada por uma ambulância em altíssima velocidade. Era um cruzamento e parece-me que uma testemunha viu que um caminhão estava tentando atravessar a via. E então essa ambulância meio que aproveitou para passar rapidinho esse caminhão. É um local que hoje tem um semáforo, graças a Deus. Não tinha. Fica no Canal 1, que é uma avenida movimentada daqui de Santos. E eu fui atropelada com muita força. Então, assim, tiraram foto do chão, da marca do pneu, foi coisa assim de 50 metros. O pneu, assim, uma coisa absurda. E eu fui atirada muito alto, isso a testemunha me contou, e eu caí na beira de um córrego, assim, que tem em Santos, é um Canal 1. Eu fiquei meio que pendurada. Foi, assim, um trauma absurdo. Eu tenho um afundamento no crânio e várias fraturas graves. Meu baço foi rompido. E um médico que estava passando lá na ocasião, ele me viu no hospital. E ele arregalou 2 olhos desse tamanho e falou, você está viva? Ele falou, nossa, eu estava lá perto, eu fui lá para te socorrer, mas eu nem mexi em você, porque você claramente estava morta. Então ele estava muito espantado. E é engraçado que eu já passei por isso. Como cirurgiã, fiz cirurgia geral, fui plantonista de cirurgia geral há muitos anos, e eu já vi essa cena muitas vezes, da gente declarar um paciente como morto. Uma vez eu até atendi um paciente que ele estava muito grave, e ele estava coberto de sangue, ele tinha sido levado muitos tiros, e tinha que entubar o paciente, assim, é um risco você entubar com tanto sangue, né, porque você pode até pegar uma doença. E eu estava ali meio relutante, porque eu falei, ele realmente estava morto, né, a gente ia tentar ressuscitar, estava fazendo massagem. Eu fui ali entubar com esse medo, eu falei, naquela história, será que vale a pena, porque ele já está morto. E no fim, uma amiga me entubou, e eu quase morri. A minha primeira morte quase foi quando eu vi esse paciente vivo e bem na enfermaria, que eu falei, gente, e eu o reconheci por causa de uma tatuagem dessas mal feitas, assim, de cadeia mesmo, com certeza, era um hospital bem de periferia, né, e ele estava ali vivo. E foi o mesmo olhar que esse médico teve para mim. Ele falou, não acredito, e ele se sentiu da mesma forma que eu, meu Deus, eu estava declarando como morta, né, e eu poderia ter prestado um socorro, mas nós que somos médicos passamos por muitas situações dessa.
Mas aí eu acordei no hospital, né? E estavam vários amigos meus no hospital. Eu acordei lá, tinham vários cirurgiões, né? Foram falando a notícia, todo mundo foi para lá. E eles falavam que eu tinha muita preocupação em como minha família iria ser avisada. Então eu pedia para ligar para minha mãe e falei, eu não quero que ela seja avisada por telefone, eu quero que vá buscar minha mãe. Então meu amigo falou que foi muito difícil, porque eu estava muito confusa, né? Eu não conseguia falar o telefone, eu desmaiava de novo. E eu consegui que minha mãe fosse levada, e eu consegui falar com a minha irmã por telefone na porta do centro cirúrgico, eu consegui falar com ela, né? Quase que ela morreu também. Porque eu falei, olha, estou entrando no centro cirúrgico, não sei se sobrevivo, mas quero que você fique bem. Foi isso que eu consegui falar para ela. E aí eu entrei no centro cirúrgico, eu perdi a consciência de novo, só que o que me chama a atenção, Carlos, é que eu já atendi muitos pacientes como cirurgiã geral, eu que fiquei jogada lá, perdendo sangue, hipotérmica, né, era frio, né, era agosto, fiquei lá várias horas para ser socorrida, e eu estava numa cama quentinha, Carlos. Eu estava quentinha, a maca que é dura, né, a gente vê em prancha rígida, né, que o SAMU leva, era uma maca quentinha, macia, eu estava num berço, cara, eu estava num berço, feliz. E todos os meus amigos, eu ouvia meus amigos falando, nossa, vamos operar ou não vamos fazer laparotomia, abrir, né, o abdômen, ela tá com uma rotura de baço, e eu não, estava muito tranquila. E eu ouvi eles falando, nossa, ela tem uma fratura grave, acho que é fratura de fêmur. E eu só falei, nossa, eu tô com a mordida cruzada aqui. Mas assim, numa tranquilidade, meus dentes estavam extremamente tortos, né? Eu tive 3 fraturas na mandíbula, uma muito grave aqui no côndilo. E eu falava para eles, e eu ouvi eles falando, olha, quem que vai ficar aqui? Alguém tem que ficar com ela, né, para dar um apoio para ela. Quem vai? Ah, eu tenho plantão, eu tenho eles discutindo. E eu falei, pode todo mundo ir embora, tá tudo bem. E essa foi minha postura o tempo todo no hospital, eu acalmando as pessoas. Não, tá tudo bem. Eu tenho até uma foto, assim, toda, Carlos, assim, toda cortada. O abdômen, assim, eu perdi minha pele inteira. Fraturas, eu tive 12 fraturas. Eu fraturei coluna, eu fraturei côndilo, foi parar na base do meu crânio, no côndilo. Coisas graves mesmo. E eu estava muito tranquila com tudo isso, né? Claro, assim, um pouco ansiosa, o que eu ia... No dia seguinte eu estava um pouco ansiosa, se eu ia ter que ser operada no abdômen ou não. Mas não era, assim, uma preocupação, sabe? Que eu tinha noção que eu poderia morrer. Mas não era uma coisa que eu estava muito, muito tranquila. Então isso me passou a noção de que eu tinha passado por uma EQM mesmo. Porque eu nunca entendi essa tranquilidade minha, nunca ninguém entendeu essa tranquilidade minha, né? Era uma sensação de que eu não tinha mais medo, e meu medo da morte desapareceu. Eu não tenho mais medo da morte, porque eu noto que é realmente uma continuidade. Não tem assim você se sente saindo do corpo de uma maneira monstruosa, um negócio te puxando não sei o quê, ou você vai para onde, ou você não consegue se tocar mais. É uma continuidade, é uma continuidade. Então a gente não tem que ter esse medo da morte que a gente tem. E depois disso, eu tive muitas sequelas, né? Eu fui operada diversas vezes e eu fiquei cerca de 2 anos com o braço quebrado, nunca ninguém entendeu isso, não consolidava de maneira alguma, e eu tenho uma hérnia cervical até hoje, e tinha alguma coisinha ali, outra coisa lá, meus dentes muito tortos, né, e por conta, principalmente do meu braço, eu comecei a procurar todo tipo de tratamento, porque a medicina acabou, os ortopedistas falaram, não sabemos por que seu braço não consolida, provavelmente por causa do trauma que foi muito forte, né? Tem até um fundamento de crânio, então ele falou, por isso que deve estar muito lenta essa consolidação, ela está indo, mas está indo lento. O ortopedista falou, nunca vi isso. Mas
eu comecei a procurei homeopatia, e me falaram de cirurgias espirituais, e eu falei, bom, por que não? Aí eu fui, né, minha mãe foi comigo, nós somos no centro espírita, foi em Registro, um senhor, assim, maravilhoso, hoje ele até não está mais entre nós, né, um senhor maravilhoso, e eu fui na fila de espera, eu lá sentada, tudo, os dentistas tinham me falado, olha, coloque um chiclete na boca, de vez em quando, e vai mastigando, porque a sua musculatura vai começando a realinhar também seus dentes, que tinham milhares de tratamentos a serem feitos, quebrei diversos dentes, tudo torto, eu acho que eu tive, dentre essas fraturas, um Leforum, que é uma fratura na maxila, então dá uma alteração estrutural muito grande na mordida, e ele falou, masca o chiclete com calma, porque vai alinhar, não sei como, porque estava uma confusão, e eu estava lá, eu peguei um chiclete e comecei a mastigar, né, nessa salinha de espera ali. E eu vi que meus dentes se alinharam, não completamente, mas muita coisa. Eu até falei para minha mãe, nossa, será que não é intuição sua? Eu falei, mãe, não sei. Eu falei, eu acho que deu uma alinhada aqui nos meus dentes. Tá bom. Aí me chamaram para o tratamento, entramos eu e minha mãe, e esse senhor, né, ele era muito alegre, uma energia maravilhosa, e ele virou para mim e falou, essa daqui é muito humilde, ninguém sabe que ela é médica. Ele falou para mim, nossa, fiquei assim, né, que legal. E ele falou, e eles tinham me dado uma orientação, olha, não precisa você falar do que você veio buscar, eles sabem. E eu querendo falar que meu braço não consolidava, desesperada, né, eu na minha ansiedade, e ele veio, olhou para mim e falou, ó, fique em pé. Eu estava de cadeira de rodas, com muleta, aliás, eu acho que eu já estava com muleta. E ele falou, fique em pé, e ele foi mexer na minha perna. Eu quase que falei, não é aí, mas contive a ansiedade. Ele fez ele pegou com o dedo, eles aplicaram álcool com spray, e ele fez esse movimento na face posterior da minha coxa, os dois lados. E eu sentia, parece que ele estava com uma unha comprida e fincou, porque eu me sentia como se fosse um corte fino. Fez nas minhas duas pernas, ok. Aí ele virou, ele fez também na minha cabeça, acho que foi isso, na minha cabeça e nas minhas pernas. Eu ia falar do braço, novamente fui educada, comedida, fiquei quieta. E ele foi para minha mãe e falou, nossa, a senhora já passou por muitas. E ele fez um risco não no peito da minha mãe. Ok. Um adendo aqui, que eu esqueci de falar. Antes disso, a minha mãe queria ser operada, né? E eu falei, mãe, tem que fazer uma consulta com o cardiologista, tudo. Ela foi fazer a consulta e ele notou um entalhe no eletrocardiograma dela. Ele falou, isso aí provavelmente foi um infarto antigo. E minha mãe, falei, mãe, vai no cardiologista, vê isso direitinho, né? Pedi para minha mãe no cardiologista muito bom. E ele pediu um teste ergométrico. E deu muito grave. Minto, ele pediu um eletrocardiograma, um teste ergométrico, no eletrocardiograma veio alguma coisa, no teste ergométrico também ele pediu um cateterismo. E o cateterismo veio muito grave. No cateterismo, ela tinha uma obstrução, porque nós temos duas coronárias, né, direita e esquerda. Ela tinha as coronárias absurdamente entupidas por placas de aterosclerose. Eu não sei como passava sangue no coração da minha mãe. Eu não falei nada para ela. Eu falei para minha irmã, falei, olha, venha visitar a nossa mãe o quanto puder.
porque ela não tem muito tempo de vida. Está muito grave. E eu sempre naquela estreita, monitorizando minha mãe. Quando ela ia viajar de avião, eu ficava apavorada, não falava nada. Ok. E aí, ele veio e operou. Coincidentemente, né? Ele passou a mão aqui na minha mãe. Então, assim, foi uma coincidência, né? Porque naquela ocasião, ele tinha colocado a mão, né, sobre o peito da minha mãe. Eles explicavam que ali fazia cirurgias espirituais, né? Então, depois eu fui saber que realmente minha mãe foi operada, porque minha mãe fez um cateterismo. Isso não faz muito tempo, o cardiologista pediu para ela o cateterismo. Foi feito no mesmo hospital, com o mesmo médico, e ele veio limpo. Não tinha nenhuma lesão nas coronárias da minha mãe. É uma coisa, assim, muito espantosa, né? Foi uma prova física que a gente teve disso. E para mim, quando eu fui embora de lá, dessa cirurgia espiritual, né, que ele fez, né, eu estava com uma bolha de sangue dentro da boca, eu estava com um risco, como se fosse um risco de unha na testa, e, ok, né, imediatamente eu notei a melhora dos meus dentes. E assim foi, eu não tive melhora nenhuma do meu braço. Aí eu fui em outra ocasião, eles falaram para mim num retorno, e eu falei, eu não me contive, eu falei para ele, falei, olha, meu braço. Ele falou, esse braço ainda vai ajudar muita gente. Só, não mexeu no meu braço. Aí passaram-se os anos, né, e eu acredito que era uma prova que eu tinha que passar, porque toda vez que eu ia no ortopedista, eles faziam um raio-x antes, e ele falava, olha, não consolidou seu braço, eu ficava extremamente frustrada. E toda vez era aí. Aí chegou uma vez que eu falei, quer saber? Chega disso, eu nem vou acompanhar mais esse braço, eu sou deficiente física mesmo, mas eu já estou operando do jeito que dá, e estou indo bem, meus amigos me ajudam, estou bem, tá tudo bem, eu tenho que ter cuidado com esse braço. E eu senti uma alegria muito grande, eu senti, parece que é uma coisa que eu precisava entender. E quando eu entrei no raio-x, o técnico falou, olha, seu braço está consolidado. Foi, assim, muito impressionante, né? E aí eu entendi, talvez porque naquela cirurgia espiritual, meu braço, não foi feita uma intervenção no meu braço, porque eu imagino que a gente está aqui para evoluir. E essas provas que vêm para a gente, muitas vezes, têm um significado, né, para a gente entender certas coisas da nossa vida. Aí foi, né, passou-se o tempo e acho que fazia 1 ano já. Eu não vou precisar o tempo que aconteceu isso. Eu sei que eu comecei a sentir nódulos na minha coxa e começou a incomodar. Eu não sei se eu tinha notado, se tinha antes ou não, mas incomodavam. E eu falei para o meu marido, eu falei, olha, vamos para o hospital, porque eu acho que eu devo estar com trombose. Eu sempre tive um problema venoso. As minhas veias, é como se eu explicasse leigo, assim, umas varizes internas. Então, eu sempre sofri muito de ficar muito tempo em cirurgia, porque doía muito minhas pernas. Isso quase foi um impedimento para eu virar cirurgiã, porque me incomodava muito. Aí eu fui para o hospital, estava até um amigo meu lá, que é cirurgião vascular, e falou, palpou e falou, isso aqui é mesmo, isso é trombose. Sorte que você viu isso, vamos interná-la agora. Fez a internação e falou, eu vou mandá-la para o raio-x. Desculpa, para ultrassonografia. Aí eu fui fazer o exame, e o ultrassonografista fez, olhou. Eu falei, e aí, né, estou com trombose?
Ele falou, olha, eu não sei o que é isso. Eu falei, mas eu tenho, né, problema nas veias mesmo, né? Tenho aí uma insuficiência. Ele falou, não, não tem nada. Eu falei, nossa, eu sempre tive grave até a coxa. Ele, não, não tem nada, suas veias estão ótimas. Ele falou, mas você foi operada nessas veias? Eu falei, não. Ele falou, você teve um acidente, né? Bateu alguma coisa na coxa? Eu falei, olha, eu bati em quanto é lugar, eu tenho cicatriz, mas nas coxas eu não tenho absolutamente nada. Ele falou, olha, então não sei dizer que é isso, você que tem que me responder, você que é cirurgião, porque parece cicatriz cirúrgica. Eu não, nem me lembrava de nada, né? Aí fui para o meu amigo, nós dois com aquela cara, e aí e saí. Aí meu marido me chamou a atenção e falou, nossa, mas você não foi no centro espírita lá, que você foi em registro, e você não fala que lá faz cirurgias espirituais? Eles não operaram você, alguma coisa? Eu falei, nossa, aí eu me recordei que eles passaram a mão na minha coxa, né? Ele riscou com o dedo a minha coxa, bem na topografia mesmo das safenas. Então, aquilo foi muito espantoso para mim, porque realmente eu tinha sido operada naquela região. Então, essa foi, assim, a segunda evidência que eu tive dessas cirurgias espirituais. Eu achei muito interessante, né? Outra coisa que eu ia falar para você, que até me lembrei agora, é dessas coisas impressionantes que aconteceram depois da EQM, que eu sou uma pessoa muito diferente. Então, já no hospital, foi uma tia minha, né, ficar comigo, e ela falou, não sei o que eles tiram muito sarro da minha avó, né, que minha avó sempre foi uma pessoa difícil para a família, aquela pessoa mal-humorada, e ela, porque sua avó, imagina, ela guarda potes de margarina, e ela lava e guarda os restos de comida nos potes de margarina, e sempre todo mundo riu das atitudes dela, e eu falei, tia, ela tá certa. Eu falei, nunca tinha me vindo isso. Eu falei, tia, ela tá certa, todo mundo devia fazer isso, pegar os potes e reaproveitar, porque isso é uma consciência ambiental, embora ela não faça isso por consciência ambiental, não sei por que ela faz exatamente, mas isso é uma consciência ambiental, e todos nós devíamos fazer isso. E eu comecei a ter também essa visão diferente, né? Eu comecei a me preocupar muito com o meu lixo, eu parei de comer carne, eu comecei a me sentir muito culpada de comer carne, porque eu acho que os animais são muito maltratados. Eu nunca vi isso. Eu olhava para uma carne, parece que a carne nasceu ali no mercado, entendeu? Eu achava que tudo ali nasceu no mercado, que não tinha uma origem, que não pudesse ter uma origem que depredasse a natureza. Hoje, assim, eu olho rótulos. Isso aqui, olha, isso aqui não tem maus tratos de animais. Ó, que legal. Eu comecei a comprar ovos que são de galinhas criadas livres. Eu também penso se uma galinha a gente deveria ficar comendo ovos das galinhas também, entendeu? Se a gente tem tanta tecnologia para fazer alimentos bons, a gente não está mais numa época que a gente precisa matar um animal para se alimentar e sobreviver. Mas isso é uma coisa que eu não tinha antes, Carlos. Isso veio depois da EQM. Então, eu acho muito interessante que você está aberto por outras coisas, né? Você não é mais o mesmo. Outra coisa que eu notei é que eu comecei a ter sonhos. Eu tive alguns sonhos, poucos, eu acho que tive 2 sonhos antes da EQM. Um foi meio que um sonho premonitório, como eu te digo, eu sei que é um sonho diferente, porque você acorda emocionado, suado, taquicárdico, se lembrando de detalhes. Um sonho eu tive, acho que uns 4 anos antes do meu irmão morrer. Eu sonhei que eu estava num lugar, numa época muito remota, e o meu irmão ia ser executado. Ok, mas
você acorda de uma maneira, Carlos, que, meu Deus, eu queria ligar para o meu irmão, eu queria falar com ele, eu queria ver se ele estava vivo, ficou isso na minha cabeça. E 4 anos depois ele foi executado mesmo com um projétil na cabeça, né? Então, isso aí me chamou muita atenção. E eu tive um sonho também que me chamou muita atenção, em épocas da minha vida. Foram, acho que, 3, 4 sonhos, não me lembro. O primeiro sonho, eu era bem pequena, eu devia ter uns 10 anos, por aí, e eu sonhava que era um homem, ele era meio loiro, assim, pequeno, e ele era uma pessoa, Carlos, que você parece que está encontrando a pessoa mais importante da sua vida. E ele vinha e me abraçava, e era uma alegria, Carlos, era uma alegria muito grande. E eu achava que ele era o príncipe encantado. Eu era pequena, eu achava que ele era o príncipe encantado. E depois eu sonhava com ele, eram encontros maravilhosos, assim, que eu acordava numa sensação igual da IQM, de muita felicidade, muita felicidade. E depois, e só isso que eu tive antes. Eu tive também um sonho bem interessante, que eu estava dando plantão, eu estava num quarto fechado, escuro, não tinha janelas, né, eu estava dormindo lá, e de repente, Carlos, eu estava no teto. Mas estava escuro, eu não enxergava nada. Aí eu desesperada com aquilo, tentando voltar para o meu corpo, eu ia muito rápido. Eu sentia que eu estava próxima do chão assim. Aí eu ia para o outro lado, eu não conseguia entrar no meu corpo, eu desesperada. E aí eu acordei muito suada, muito desesperada. Foi isso que aconteceu, foram essas experiências que eu tive antes da EQM. Depois da EQM, me veio um nome na cabeça, nome e sobrenome. Um nome inteiro. E eu fui pesquisar na internet, e era essa pessoa com quem eu me encontrava. Era ele. Ele é um médico que se formou na minha faculdade, a família dele era de Santos também, ele se formou acho que alguns anos depois de mim, então não cheguei a conhecê-lo, e ele hoje mora longe. Eu fiquei muito espantada com aquilo, e eu não me lembro desse nome mais, esse nome sumiu. Essa pessoa era aquela mesma que quando criança você sonhou com ele e era para você a pessoa mais importante da sua vida? Era a pessoa mais importante da minha vida, era como se fosse assim, um amor muito grande, uma coisa assim de você querer abraçar, de você querer a pessoa do seu lado. Eu não sei se era alguma coisa um amor, vamos dizer, o amor, né, de um homem e uma mulher, de um irmão, eu não sei dizer o que era, mas era uma coisa muito profunda para mim, como um companheiro muito grande, assim, uma felicidade muito grande. E ele sumiu esse nome, eu não consigo me recordar de forma alguma. Você não se lembra nem do rosto dele? Eu me lembro do rosto dele. E quando você se lembra, você ainda sente alguma coisa? Sinto uma felicidade, mas eu não me lembro mais quem é. E ele mora em outro estado, mora longe, e eu sinto realmente que não é uma pessoa para estar presente na minha vida. Eu sinto que não é, que eu tenho outra missão, eu tenho outras pessoas para conviver, outras pessoas para criar laços. Essa pessoa, por enquanto, não é para estar na minha vida. E eu tive outros sonhos também. Comecei a ter sonhos, Carlos, parece que de outras vidas. Eu estava assim, eu sempre tive muita dor de cabeça, né? Minha família inteira, a família enxaqueca. E eu estava assim,
desesperada com essa, porque eu quando eu tenho algum problema, eu começo a procurar em todos os lados, né? Então eu vou no neuro, aí eu vou no homeopata, eu vou, tudo que você me falar que existe, eu vou tentar me curar. E eu tinha ido num homeopata, e eu estava com muita esperança, né? Porque muitas pessoas da minha família foram tratadas com esse homeopata. E eu vi que não estava dando jeito, eu comecei a ficar um pouco desesperada. E eu fui dormir muito angustiada, assim, meio que até revoltada. Puxa vida, mas por que eu não consigo? E eu sonhei, eu me lembro como se fosse agora, era um lugar que parecia uma floresta. Então tinha uma cachoeira, tinha um animal que parecia ser um tigre, muito grande, né? Que era para você estar assustado, um animal selvagem, né? Mas ele era muito manso. E eu passava a mão nele, né? Era muito agradável aquele ambiente, muito paz. E veio um senhor, baixo, grisalho, óculos assim redondos. E ele falava para mim: minha filha Valéria. Minha filha Valéria, isso é apenas uma prova. Você não sabe disso? Ele falou: tenha paciência. Tudo na vida passa. Tudo na vida, depois que você colhe aquela lição daquela prova, ela deixa de ter sentido. Então, para de se apegar, de se desesperar. Passe por essa situação com mais tranquilidade. E eu sei que eu acordei no dia seguinte, começou a melhorar. Começou a melhorar. A dor de cabeça. Dor de cabeça. E eu tive também, depois do acidente, eu comecei assim a ficar um pouco frustrada, né? Assim, também, porque eu estava assim, eu não estava conseguindo muitos pacientes, porque eu tinha, né, um consultório que ia bem, eu estava assim com uma mobilidade muito ruim do braço esquerdo, né? Antes dele se curar, né? Então, voltando um pouco no tempo. Então, assim, eu estava muito frustrada, eu estava operando, sim, mas ajudando mais meus amigos do que sendo mais meus pacientes. Porque todo mundo notava, assim, que eu tinha alguma coisa no braço. Claro que você não vai querer operar com um cirurgião que tem alguma deficiência. Então, eu estava, assim, meio chateada, para baixo. Eu estava tentando trabalhar isso. E eu estava bem angustiada, dormindo mal. E eu tive um sonho, que foi um sonho, acho que o sonho mais horrível que eu tive em toda a minha vida. Eu me via, eu estava de cima, eu via um padre de uma era medieval, eu tinha um chapéu assim, redondo aqui, assim, com uma aba, eu era obeso, eu era um homem, grisalho, e eu estava assim meio que sentada, parecia que eu estava numa taberna, comendo, bebendo, alguma coisa assim, eu vivia de cima. E do meu lado tinha, eu sei que era um padre, me dava a sensação de ser como que um franciscano. Eu não sei se eu via como franciscano ou se eu sentia aquela sensação de que era como um franciscano, assim, que é o que na minha mente refletia aquele tipo de padre, que não era igual ao que eu era. E eu sentia que eu fui uma pessoa horrível, né, que eu fiz mal a muitas pessoas. E ele estava do meu lado, e ele parece que me dava apoio. Ele era uma das vítimas minhas. Não sei se na mesma época, aquela época, não sei se ele também era um padre, ou se eu não sei o que era. Eu sei que ele me apoiava, e ele falava assim: pare de se culpar. Você não é mais essa pessoa. Isso já foi há muitos e muitos anos atrás, e você não é mais ele. Pare de se culpar. Chega, enterre esse passado.
Você já resgatou isso. Então, assim, eu acordei empapada, desesperada, perdida. Assim, parece que eu tinha sido transportada para algum lugar e aconteceu mesmo tudo aquilo. Então, é muito diferente realmente de um sonho comum. Não é um sonho comum. Aí eu comecei, como eu estava tendo muitos sonhos, eu comecei a anotar. Então, eu deixava até do lado da minha cama um papel, uma caneta, às vezes o próprio celular, para eu anotar, que eu achava impressionante. Eu comecei a ficar curiosa com esses sonhos. Eu tive um sonho que eu morava numa cidade chamada Apec, ou Arpégio, eu não lembro. Apec ou Arpégio. Isso veio na minha cabeça assim, enrolado. Aí eu até acordei assim, eu anotei depois disso e voltei a dormir. Eu sentia que eu estava numa era medieval, era uma cidade pequena assim, e eu era uma mulher jovem, e eu tinha um namorado, mas eu gostava do irmão dele. Não sei qual foi a situação, e eu sei que eu tinha esse sentimento na minha cabeça. E ele se aproximou de mim, esse meu namorado, e ele me deu um copo com algum líquido para eu beber. Assim, como que, experimente isso aqui. E eu tomei. No que eu tomei, Carlos, aí que eu acordei desesperada, porque eu sabia que eu tinha tomado veneno. E eu sabia que isso teria levado à minha morte. Então, foi um sonho muito impressionante, que é aquilo que eu te falo, você acorda desesperado, e depois você vai ver que é um sonho, que você está ali, você tenta se acalmar. Detalhe que eu fui procurar depois, essa cidade existe, e era do jeito que eu sonhei, é uma cidade medieval na Itália, e chama-se Apecchio. Eu tive um sonho, que esse aí eu me lembro de detalhes. Eu estava num clube, eu tinha filhos, eu estava num clube com várias piscinas. Então eram piscinas todas quadradas, né? Porque hoje a gente tem umas piscinas redondas. Eu me lembro que era tudo quadrado, então e tinha uma paisagem para mim de um lugar mais antigo. Não tão antigo como esse padre, como desse veneno, né? Eu sonhei, então, que eu estava nesse clube, com várias piscinas, e eu estava com meus filhos. Eu não estava com o pai desses filhos. Não, me parece que esse pai desses filhos estava em algum lugar. E havia esse pai desses filhos, né, que devia ser meu companheiro, eu sentia que eu tinha alguém longe. E eu tinha, acho que 2 filhos, não me lembro, e eu estava nesse lugar, como seriam umas férias. E eu me lembro de umas malas, e eu me lembro de sapatos. Eu coloquei essas malas e tinha alguns sapatos ali, e eu fui levar as crianças nessas piscinas. Eu acho que era um lugar que você se hospedava, me parecia isso. E, de repente, tocaram algumas, eu não sei se foram sirenes ou as pessoas começaram a gritar. A guerra chegou aqui. E eu sei que eu estava na Alemanha. Não sei cidade. E foi aquele desespero, aquela correria. Eu me lembro de eu pegando e juntando aquelas coisas todas na mala e aqueles sapatos que eu colocava e juntando às pressas e pegando, nós tínhamos que fugir dali. Não sei de nome de cidade. Como eu tive assim a felicidade de ter aquele nome, né, nesse sonho da Itália, eu pude procurar a cidade. Nesse eu não sabia que cidade era. Eu comecei a procurar, né, clubes na Alemanha, comecei a olhar, ver fotos, eu não encontrei o que eu tinha visto. E outro sonho que eu tive, esse foi bem interessante. Eu estava eu sei que eu estava na Espanha e eu estava com a minha mãe.
Mas isso eu sabia que era uma época presente. Eu estava com a minha mãe e eu fui levar a minha mãe para conhecer o lugar onde eu vivia como uma freira. Falei, mãe, eu mostrava as ruínas do lugar e eu via uma roda, assim, como se fosse era uma ruína e tinha sobrado só como se fosse devia ser uma decoração de uma parede. E eu mostrava, estava à noite, inclusive. E eu falava, mãe, é aqui que eu vivia como freira. E eu sabia que era um lugar muito bonito, tinha cachoeiras, e eu passeando com a minha mãe ali, mostrando tudo aquilo. E eu fui procurar. Eu procurei mosteiros, monastérios, comecei a procurar na Espanha fotos, e esse eu achei. No que eu bati o olho, eu falei, meu Deus, é isso. E tinha uma ruína exatamente como eu vi. Em que cidade que era? Era na região, acho que de Nuévalos, e ele se chamava Monastério de Piedra. E eu vi, assim, do jeito que eu tinha visto. Quando você mostrou a ruína, você estava se referindo dentro do sonho a uma vida anterior? Tipo, olha onde eu vivi numa vida anterior? Era isso? Isso mesmo. Eu mostrava para minha mãe uma vivência passada. Mãe, eu vivia aqui. Nós vamos falar, obviamente, da EQM bastante. Você começou a falar dos sonhos, aí eu deixei, né? Porque é uma conversa super interessante. Mas você comentou que alguma coisa aconteceu semana passada? Então, Carlos, é interessante porque como eu digo para você, eu não fui nunca mais a mesma, né? Mudou muito. Eu, naquela época, eu estava, né, com essa situação de aproveitar a vida, né? Assim, me desligar das coisas e passear, e que eu voltei outra. Hoje eu me preocupo muito com a minha família, ajudo muito meus familiares. E essa sensibilidade que eu tenho, esses sonhos, né, que foram vários. E eu tive na semana passada uma coisa muito interessante que eu não tinha notado também. E eu que eu te falo, como eu sou distraída, assim, eu quase nem notei isso. Eu estava saindo com o meu cachorro, que ele está num período, ele está virando senil, então ele está meio maluco. Eu tenho que descer do elevador preocupada, porque às vezes ele rosna para alguém. Ele nunca foi assim, né? Não sofreu uma EQM, eu acho que é a velhice mesmo. Ele é um outro cachorro. E eu desci muito preocupada no elevador, né? Quando saiu, tinha um outro cachorro lá, e eu prendi, eu preocupada, porque outro cachorro começou a latir, e ele entra nessa situação de latir também. Aí, quando chegou um determinado ponto do meu trajeto para sair do meu condomínio, Carlos, me veio um desespero. Assim, me veio uma depressão tão profunda, assim, quase uma vontade de tirar a própria vida, como se nada mais fizesse sentido. E assim, parece assim que uma mão te empurra assim para baixo, sabe? Como se você sente lá embaixo, num poço. E eu me assustei com isso, né? Falei, meu Deus, que coisa horrorosa. E aí eu, instintivamente, assim, eu olhei para trás e eu vi uma pessoa do meu condomínio, que é uma pessoa fechada, é uma pessoa que mal-humorada e que não responde, não interage, e eu sempre cumprimentava, oi, bom dia, essa pessoa não respondia. E aquilo, assim, para mim foi um aprendizado, né, porque parece que eu entrei na ambiência daquela pessoa. E a gente muitas vezes olha uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que não responde, uma pessoa... E a gente taxa essa pessoa, né? Nossa, que pessoa mal-educada, nossa, que pessoa... E na realidade a gente não sabe o que essa pessoa está vivendo. Isso foi bem interessante para mim. A gente não sabe o que o outro está vivendo, né? Me deu uma sensação de que, olha, não julgue as pessoas. Eu comecei a ficar com essa sensibilidade, né?
Indo para a sua EQM, você, naquele momento, você deixou claro que você nem sabe o que aconteceu, só depois que você veio a saber que havia uma ambulância. Você não se lembra nem de ter ouvido a sirene que provavelmente estava ligada. A pergunta é, você viu luzes? Para onde você viu? Você conversou com uma pessoa que você não se lembra quem é, mas você consegue descrever a pessoa, pelo menos como ela estava vestida, se era homem ou mulher, se era alto, se era baixo, como é que era a voz dela? Olha, Carlos, como eu te falei, eu me interessei muito por tudo que aconteceu comigo e esses sonhos para mim foram muito interessantes. Então, eu queria anotar, eu queria lembrar. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Eu acho que eu fiz medicina por curiosidade, porque eu fui operada na adolescência e eu queria saber como aquilo era feito. Mas eu realmente, por mais que eu tente forçar minha memória, eu não consigo lembrar detalhes dessa pessoa. Eu sei que eu tenho a sensação de um amor muito grande. Eu tenho a sensação que essa pessoa, ela se importava demais comigo e com as pessoas. Eu sinto que no lado de lá tem um amor abundante por nós. Tem pessoas que cuidam de nós. Eu sentia que aquela pessoa cuidava de mim. E ela sabia o rumo da minha vida. Eu sentia que tinha ali um planejamento. Eu senti que foi oferecido para mim um livre-arbítrio, se eu queria voltar ou não. Quer dizer, não fui obrigada, ó, volta, você tem que voltar. Não. Foi argumentado comigo, né? Foi dada essa opção e eu vi que essa pessoa queria realmente o melhor para mim e me respeitava muito. Eu acho que é o mais assim, do que eu queria muito ver quem é, mas não vi, mas essa sensação toda eu tive. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Ana Karina, onde ela responde as nossas muitas perguntas e também nos conta outras histórias. O link está disponível para você aqui em cima e na descrição do vídeo. Corre lá, você vai amar. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?